Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Meu nome é Mauro. Eu sou a Marta. Nós moramos, vivemos e viajamos num motorhome. Chamado Vida. É uma autocaravana junto com duas gatinhas. A Chandra, que está aqui comendo, e a Nini, que está aqui dormindo. Bom, acompanha com a gente nesse vídeo. Eu vou falar sobre ficar parado, né? Os cuidados que você tem que ter com a autocaravana, as coisas que você pode deixar ligado ou desligado. Vou mostrar algumas coisas e exemplos que a gente está aprendendo a ajudar a gente a ficar nesse período de confinamento. Baterias. Bom, a bateria no carro, quando você está andando, o motor ligado está carregando tanto o motor, a bateria que vai aqui no motor, como a bateria da célula, da casa. Mas quando você está parado, se você está conectado numa tomada de 220 volts, né? Não tem problema, a bateria da célula não descarrega. Senão você vai ter que usar só a solar. Se você está dentro do carro, está vivendo na autocaravana durante o confinamento, por exemplo, que a gente está há quase 2 meses parados, então não tem problema você deixar ligada a bateria, porque você está sempre usando e está se aproveitando do sol. Caso contrário, é interessante você desplugar a bateria. Se vai ficar, por exemplo, no inverno, muito tempo parado, é legal desplugar a bateria, desligar da bateria, porque senão você vai acabar perdendo a sua bateria, tá? Tanto do carro também. Do carro, tira pelo menos um polo, ou positivo ou negativo, que tiver mais fácil, tira, desconecta um, para que você possa salvar e preservar a sua bateria. Se você estiver ligado no 220, se o sistema de carregar, intercalando as baterias tanto da célula quanto do carro estiverem funcionando, aí pode deixar ligado, porque não vai descarregar o 220, mantém as duas baterias carregadas. Bom, isso é uma dúvida que fica. Eu tinha também essa dúvida, eu fui pesquisar. E se você está, como nós estamos aqui, usando a água, então a gente tem sempre que abastecer de água. A gente está vivendo no confinamento, está vivendo dentro da autocaravana, então tem sempre que abastecer de água. Mas no caso do inverno, de uma autocaravana que fica parada por um longo período, no inverno que eu digo, quando você estaciona e não está viajando com o carro, né? Você tem que esvaziar isso aqui, tem que deixar a água, as águas limpas, né? Os seus reservatórios de água vazios, porque eles criam micro-organismos. Tá vendo essa parte verde aqui que precisa limpar? Então precisa deixar sem água, deixar seco, dar toda a vazão da água no reservatório para que não crie esses micro-organismos. Se você está num ambiente muito frio, muito gelado, então tem que desvaziar tudo, esvaziar tudo, para que não congele a água lá. Ela pode congelar a água lá. Existem situações extremas, principalmente no norte da Europa, onde as autocaravanas paradas com água congelam os tubos. E vocês sabem, quando a água congela, ela expande e pode danificar o equipamento interno de canos e de reservatório. Então, se for ficar muito tempo parado, esvazia por conta dos micro-organismos. E se for no inverno, então no frio, onde tem temperaturas abaixo de 30 graus, abaixo de 10 graus por um longo período, isso pode danificar se ficar parado. Bom, choque de realidade. Como a gente está aqui no resort, de vez em quando a gente vem aqui para a caravana no almoço comer a gororoba boa e velha do Lidl. E ainda estava na geladeira antes que estrague. E assim a gente não fica totalmente viciado naquela comida maravilhosa que a gente recebe todos os dias, né? Né? É uma boa técnica. Lógico, se a gente ficar só naquela mordomia, a gente não vai querer sair daqui nunca. Bom, a gente não quer sair daqui nunca, porque isso aqui é um resort. Mas de vez em quando a gente vem comer a nossa gororobinha aqui, para lembrar o que é bom para tosse. Né? Uma coisa que é importante salientar, falei da bateria do motor, é que tem um motor também, né? Então, para que você não tenha surpresas depois de um mês do carro parado, é bom ligar dia sim, dia não. A cada 24 horas pelo menos você ligar o motor. Se você estiver num inverno extremo, estiver confinado num lugar com baixas temperaturas, é aconselhável ligar a cada 12 horas, porque congela o combustível também dentro da canalização. Às vezes não o combustível que está no tanque porque está em grandes volumes, mas o combustível que está no sistema do motor. E até o óleo, dependendo do lugar, isso eu já vi casos que são na Dinamarca, na Noruega, que congela e você não consegue ligar o carro se passado 12 horas. Como é um líquido mais denso, né, o diesel e o óleo que circula dentro do motor,
demora mais tempo para congelar do que a água. Então a cada 12 horas é necessário ligar a partida no motor para manter a vida do motor saudável e você poder circular com o carro quando precisar. Isso quando você estiver parado em confinamento em lugares com frio extremo. Se o carro vai ficar estacionado, aí lógico que não faz sentido ficar ligando. Só não pode ligar quando o motor estiver congelado, porque congela e pode danificar o motor. É até meio óbvio, né? Mas as águas cinzas, também é necessário você manter esse reservatório aqui, que fica embaixo do carro, são as águas das pias, também tem que estar sempre vazio no caso de você ficar parado por muito tempo, tá? A gente aqui está vivendo no carro, então está usando e está fazendo sempre a manutenção. Coloca águas limpas e esvazia as águas cinzas de tempos em tempos, né? Para ser óbvio, também é importante lembrar que as sanitas também tem que estar limpa, né? Se você vai ficar parado, tem que ficar limpa, tem que ficar lavada, limpa, higieniza e deixar guardada, não tem problema ficar vazia por o tempo que for necessário. Hoje eu vou fazer brigadeiro e brasileiro já conhece, mas quem não sabe a receita eu vou ensinar. É meio no olhômetro, não sou uma culinária igual o João, é só uma sorte assim de dar certo. Mas não tem o que dar errado, afinal de contas é leite condensado, margarina e chocolate em pó. Então você despeja a lata de leite condensado na panela, põe uma colher de manteiga. Manteiga ou margarina? Margarina, tem que ser margarina, a margarina fica melhor. E chocolate em pó, peraí que eu já mostro. Chocolate, tá? Normalmente eu gosto de usar o chocolate amargo. No Brasil a gente usava chocolate do Padre. Mas esse deve ser bom também, porque é cacau 90% e tal. Deve ser excelente. E aí põe no fogo e mexe. Então, aí você misturou o chocolate bem misturadinho para não ficar com pelotas. Aproveitar o carro do meu amigo João para mostrar o boiler, né, o sistema de boiler. Aqui, nessa autocaravana, o boiler fica aqui na garagem, no depósito de trás. Então, quando você está parado, no frio, principalmente no inverno, tem que esvaziar também, quando esvaziar a água, esvaziar o boiler. Ele tem um dispositivo, vou deixar uma foto aí, é normal congelar. Isso, como tem pouca água aí, nem precisa tanto tempo ficar parado. Ele pode congelar no meio da noite. Então, ele tem um dispositivo automático que esvazia completamente, mas tem uns que não tem esse dispositivo automático. Você tem que manualmente esvaziar o boiler de água para que não congele e não danifique todo o sistema de aquecimento da casa. Se você está numa área muito gelada e está vivendo dentro do carro, então você tem que manter o sistema de aquecimento de ar e de água da casa ligado direto, porque senão congela. E eu estou falando de lugares onde chega a menos 30 graus. E isso acaba com o boiler. Imagina você ficar sem boiler no inverno, num lugar congelante. É complicado. Então, muita atenção para isso. Repetindo, se você vai ficar parado, vai deixar num estacionamento, esvazia de água, tira toda a água e deixa ele sem água nenhuma, que aí não congela, não tem que congelar. Se você está vivendo dentro da autocaravana, aqui com o carro parado, tem que manter ligado isso. Brasileiro. Olha só, o Mauro está fazendo o hot dog tradicional brasileiro. Porque aqui, como nos Estados Unidos, põe mais para baixo, pô, obrigada. É normal aquele hot dog tradicional, salsicha, pão e só. Mas no Brasil, o hot dog, para quem é brasileiro já sabe, para quem é português vai descobrir. É mais caprichadinho. Põe para baixo o pãozinho, por favor, obrigada. Eu estou atrapalhando a sua filmagem? Você mandou as fotografias mesmo. Então vai um pouco de milho, ketchup, mostarda. Não, ketchup, maionese. É de abacate. Você gosta de abacate? O João quer o de abacate, então vai o de abacate. A salsicha é vegetariana, Entretanto, podes 100% comparar com o vegetal. hambúrguer feito à moda do Do Rodrigo. Olha lá, não tá feio não, tá bonito. Ó, isso aqui é purê de batata, fica muito bom no hot dog. Põe purê de batata no hambúrguer. Sacanagem. Ah é? Depois que ele vê o nosso, ele nunca mais vai ser o mesmo. Paciência, pois é.
vinagrete, purê de batata, Ah, já percebi. Aquilo é tipo entulho, é para não sair. Percebes? é isso mesmo. É O uma purê de massa. batata é uma massa para não cair tudo. E por cima, Mas batata palha. Mas posso fazer com um grande bico, com um creme de grande bico, por exemplo, né? Com purê de grande bico. Pode, fazer até claro. com cimento, se quiser. Cimento Você vai também estar fica comendo. bem. né? Temos uma outra situação também bem chata, que são os pneus. A gente parado, a tendência desse pneu é ovalar, ele fica achatado ali, né? O ar vai se perdendo, é natural, mesmo quando está circulando, tem que calibrar. E se ficar parado, ele vai ovalando. Isso danifica o pneu e diminui o tempo de vida útil dele. Esses pneus aqui, para toda autocaravana é o indicado, são os pneus camper. Então eles têm uma borracha mais densa, é mais difícil disso acontecer. Mas é interessante, se você tiver a possibilidade de tirar e ir um pouco para frente, um pouco para trás, movimentar esse pneu para que ele não fique ovalado de um lado. Senão você vai perder algum tempo de uso dele e vai sentir isso no volante depois. Os pneus mais simples, sem ser camper, eles realmente ficam ovalados, porque é um veículo pesado, né? Então, parado por muito tempo, danifica o pneu. Bom, agora, não menos importante, ou talvez o mais importante em tempos de confinamento, é a preservação mental, né? A cabeça da gente. A gente muda completamente a nossa rotina, né? Então, para não ficar doidinho, mais doidinho do que somos, é preciso manter o bom humor, manter a sanidade, manter o diálogo, conversar, passear, né? Que é o que pega pesado. Você está acostumado, para nós que estamos acostumados a viajar, que gostamos de viajar, se tiver que às vezes ficar parado porque quer é uma coisa, agora ficar parado porque é necessário é outra. Então, Claro que não poderíamos estar em melhor lugar, como a Sim, gente diz sempre, o João é maravilhoso, a família acolheu a gente como família mesmo. então a gente está realmente tendo um confinamento como se estivéssemos num hotel, né? Com melhores amigos. Mas eu sei que muita gente que está passando pelo confinamento está numa área de serviço ou está num camping. Tem contato às vezes com pessoas que estão ao lado que não falam a mesma língua. Nós já passamos por isso, né? Então a sanidade mental é o mais importante, porque senão você fica doido aí, sai dando tiro em todo mundo, hein? Cuidado! Bom, outro aspecto importante, se você tiver condições de esvaziar a geladeira, é desligar o gás também, né? Porque incêndios em autocaravanas paradas são um dos maiores acidentes, ou os piores acidentes que acontecem. Então, se você puder manter o gás desligado, é importante. Bom, se você vai deixar a autocaravana parada, mantenha o seu frigorífico vazio. Não é o nosso caso, nós estamos morando aqui, então nosso frigorífico continua em uso, nós estamos usando. Marmita, sopinha, caldo verde. Não é marmita. Não? É o quê? É takeaway. Ah, takeaway, tá certo. Delícia. Bom, meus amigos, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, a gente vai continuar informando vocês da nossa situação, ou da situação do Viajando Geral. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, faz o seu comentário. Faz o seu comentário, porque comentário ajuda muito o canal a ganhar relevância. E muito até obrigada. o próximo vídeo.